Em 500 anos de Brasil, nós nunca tivemos alguém da capacidade do Haddad para fazer o que foi feito para a educação nesse país. Eu estou cansado de encontrar gente, filha de pequeno produtor, formada em medicina, formada em engenharia, em psicologia, em filosofia, e esse homem é o responsável por isso. Eu tenho muito orgulho de ter sido ministro da Educação de Lula no melhor momento do Brasil. Fiquei 7 anos no ministério e juntos fizemos a maior revolução da história da educação. Eu e o Fernando somos casados há 30 anos. Temos 2 filhos e compartilhamos os mesmos sonhos e as mesmas lutas. Ele sempre lutou para que todas as pessoas tivessem oportunidades. Por isso que ele fez tantos programas e abriu as portas da educação para todos. Haddad criou o ProUni, que já beneficiou 2 milhões de estudantes de baixa renda. Fez o novo Enem, o Sisu e o FIES sem fiador. Garantiu recursos para as creches de todo o Brasil. Construiu 214 escolas técnicas e levou a Universidade Federal para 126 municípios. Haddad triplicou o investimento em educação no Brasil. Em 12 anos fizemos mais escola técnica que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos colocamos mais jovens na universidade do que eles colocaram em 100 anos. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Haddad foi o prefeito de São Paulo que recuperou as finanças da cidade. Sua gestão inovadora foi reconhecida internacionalmente por fazer de São Paulo uma cidade mais humana. A minha luta é a mesma do Haddad. É a luta de Lula por um país mais digno, com mais igualdade e respeito. Por isso, estamos juntos nessa caminhada e vamos vencer essa eleição. Juntos com o povo, vamos fazer o Brasil ser feliz de novo. Nós recebemos todos uma missão do presidente. É hora de sair pra rua, de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Haddad é Lula, é o povo, é o Brasil feliz de novo. Desenho. Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Haddad é Lula lá, chama. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Boa noite, o programa Brasil Feliz de Novo está no ar. Fernando Haddad está aqui com a gente. Boa noite, Haddad. Boa noite, Haddad. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Tem muita gente que sentiu na pele as mudanças que ocorreram após a troca no governo federal. Então a gente vai ver agora alguns depoimentos dessas pessoas explicando exatamente como era antes e como é agora, como é que elas estão sentindo as dificuldades do momento. Hoje, meu irmão, deixa a desejar, faz vergonha, dá dó o nosso Brasilzão se encontrar no jeito que se encontra. Dá pra voltar pro candeeiro de novo, que não vai ter condições de pagar energia e nem água. Olha o desmantelo no mundo. Quanto custa um bujão de gás, meu irmão? Quanto custa um litro de óleo desse, meu irmão? Deixa ver que a coisa tá toda desmantelada. Acabei de falar agora mesmo aqui na fazenda. Eu tava na fazenda embarcando um gado. Falei pro rapaz, Gilson, daqui pra frente, o que nós fazer pra ver as nossas coisas que tá indo embora retornar? Muitos que cozinhavam no gás estão voltando pra lenha. Porque o dinheiro hoje não dá nem pra comprar o gás. Um sertanejo da mão calejada, ó, que não é mão de boy não, nem de playboy, é mão de quem trabalha. E nós trabalhamos visando um futuro melhor. E esse futuro melhor, primeiramente Deus, segundo o Lula. Não tem outro. Vou ser muito sincero a você. Se não fosse o Lula, eu não tinha essa moto. Primeiramente Deus, segundo o Lula. Ele me deu as condições. Vamos chegar até essa moto. E dessa moto, eu cheguei mais além através do Lula. Vamos fazer votos a Deus. Que Deus ilumine o caminho de todos nós e do Lula. Que as coisas venham a brilhar novamente. Põe fé. E vamos à luta. Que nós alcançamos um objetivo interessante. Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lulas. Haddad, a dona Vaceli falou sobre como a situação tá difícil lá. Como foi que o Brasil voltou pro atraso tão rápido? Então, isso tem a ver com a sabotagem que aconteceu a partir de 2014. Eles confundiram uma disputa democrática com a questão das bases do país, de sustentação do país.
Nós rodamos o Nordeste inteiro. Nós fomos para os 9 estados do Nordeste recentemente. E o que se vê é uma contradição de sentimentos. De um lado, a esperança, de um lado, a memória do que aconteceu tão recentemente com o país, de um lado, todos os programas vivos, os programas sociais vivos, né, na memória das pessoas. De outro, o desespero de que tudo isso tenha sido uma grande ilusão. E o desejo de que esse pesadelo acabe, que as pessoas acordem desse pesadelo. E as eleições estão chegando exatamente para isso. Acho que as pessoas estão ansiosas para dar uma resposta a essa crise, que é uma crise artificialmente criada. O Brasil tem jeito. Nós mostramos como governar o país. Nós sabemos gerar emprego. Nós sabemos gerar oportunidade. Então as pessoas estão vivendo essa angústia, né? Um pesadelo, mas que tem data para terminar. Eu tenho certeza que as pessoas vão pôr fim a essa história recente que não tem nada a ver com o Brasil da esperança que o Lula criou, que o PT criou, que nós todos criamos. Haddad, muita gente fala que os programas de inclusão são só assistencialismo. Por favor, explica pra gente o que é um programa social e a que ele serve, como a gente já viu um pouco agora. O depoimento dela mostra, você tem que dar o empurrão proporcional ao que a pessoa está sofrendo. O começo é fome de comida, depois é fome de conhecimento. Todo mundo tem mérito, todo mundo tem talento. O papel do governo é criar as condições para você se descobrir o seu talento. Então não existe essa coisa do que é assistencial e do que emancipa. Existe uma conjunção, né? Uma reunião aí de fatores que permitem uma pessoa se superar. Tudo isso é importante, né? Se você resolver uma coisa só, talvez falar, não, isso aqui é muito restrito. Mas se ampliar, as pessoas vão buscar o seu destino. Haddad, a gente tem visto recentemente o Michel Temer reclamar das críticas que você fez à reforma trabalhista. Então eu queria que você explicasse resumidamente o quanto o trabalhador está perdendo de direitos com a reforma da maneira como ela foi feita. Olha, Pedro, o governo está tratando de forma irresponsável de um negócio que é muito sério. Quando você, por exemplo, permite a terceirização, o que você está fazendo? Você está dizendo que uma empresa que fez uma pactuação com o sindicato sobre como devia ser as relações de trabalho, vai poder agora contratar uma empresa terceirizada que não tem nada a ver com aquele sindicato para fazer uma atividade fim daquela empresa. Você vai acabar desmontando essa relação capital-trabalho a favor do capital e contra o trabalho. Isso não é bom porque não é equilibrado. O bom é uma relação equilibrada, em que todo mundo ganhe, mas o trabalhador, que é a parte mais fraca, tem os seus direitos respeitados. Além disso, tem uma coisa que é muito cruel. Por exemplo, um trabalhador de baixíssima renda, um salário mínimo, ele entra com uma ação judicial contra a empresa, se ele perder, ele tem que pagar o advogado da empresa. Como é que ele vai pagar o advogado da empresa? Às vezes ele não consegue provar tudo que ele, né, contestou, e ele vai ter que pagar uma parte do advogado, uma parte das custas judiciais. Olha, tem limite isso. Então, o governo Temer realmente está fazendo todo o efeito da crise recair sobre o trabalhador e não está distribuindo o problema para que todo mundo saia junto dessa crise. Está penalizando os de baixo, os que mais precisam. E o Estado tem que proteger a parte mais fraca, a parte mais vulnerável. Vamos ver o que o presidente Lula diz sobre as injustiças das quais milhões de brasileiros e brasileiras são vítimas no Brasil. Não é possível que o trabalhador que só coma feijão, arroz de farinha e beba um refrigerante pague mais imposto proporcionalmente do que um rico que come caviar. Não é possível que um pobre tenha que pagar IPVA e IP não sei das quantas e o cara que compra o iate não paga IPVA. O cara que compra um avião não paga IPVA. Então, essa discussão vai ser feita. E não digam que é radicalismo, não. É o bom senso do bom senso. Sabe? É o bom senso do bom senso. É tentar fazer com que esse país, no século XXI, seja melhor do que ele foi no século XX. Nós temos que recuperar todo o atraso cometido com o povo brasileiro. Eu queria que você explicasse como é que vai funcionar essa coisa do imposto de renda justo, que é uma mudança importante na forma do funcionamento do imposto. O grosso modo, o que é? Quem ganha até 5 salários mínimos vai deixar de pagar imposto de renda. Simples assim.
Por quê? Porque ele vai pegar esse dinheiro, vai pagar suas dívidas e vai consumir, vai fazer a roda da economia girar. E quem hoje não paga imposto de renda, porque quanto mais rico você é, menos você paga, vai começar a pagar. Então quem recebe dividendo de ação vai voltar a pagar, coisa que acabou no Brasil desde 1995. Então nós vamos cobrar menos dos mais pobres e cobrar um pouco dos muito ricos. Com equilíbrio, nós vamos fazer o consumo aumentar. Assim como Lula fazia, você tem ido visitar os trabalhadores nas portas das fábricas. O que eles têm dito para você? Qual é o sentimento que eles estão tendo em relação a esse momento do país? Olha, eu quero te dizer que eu estou muito surpreso com o que eu estou vendo. Eu não esperava, em tão pouco tempo, porque eu fiz a campanha de 2016, talvez no pior momento da história do PT e do próprio Lula. Não é? 2 anos depois, o que eu vejo é um outro Brasil. Muito mais consciente do que está acontecendo. Muito mais consciente dos seus direitos, das suas perdas, né? Do comprometimento do nosso futuro por esse governo que está aí, ilegítimo. Muito mais consciente de que nós temos um caminho a trilhar, a resgatar. Ou seja, em 2 anos o Brasil mudou muito do ponto de vista da consciência histórica que esse povo adquiriu, até pelo sofrimento. Você pode desperdiçar um momento de dor ou você pode aprender com ela. Eu acho que o Brasil está acordando e se resgatando para um futuro que ele deseja. O país está voltando a olhar para frente. Isso é bom. Como vai funcionar o programa Meu Emprego de Novo e em quanto tempo ele deve dar resultados? Olha, nós temos aí um plano para gerar empregos no primeiro ano de governo, né, que passa por redução dos juros, penalizando os bancos que cobram juros altos. Nós vamos entrar duro contra os bancos. O juro alto vai implicar mais imposto para o banqueiro. O banqueiro vai sentir no bolso dele a ganância que ele tiver em relação ao trabalhador, a quem vai lá tomar um empréstimo. Às vezes o pequeno empresário que quer gerar emprego não consegue crédito barato. A segunda coisa é que nós vamos diminuir os impostos sobre a classe média e os mais pobres, para que eles voltem a consumir, porque sem consumo não vai ter produção. E a terceira coisa são obras públicas. Tem muita obra parada no Brasil. Isso traz prejuízo para o país. Nós vamos gerar emprego retomando essas obras e isso já vai dar uma boa injeção de ânimo na economia. A partir daí as coisas vão começar a acontecer. Haddad, a gente conversou sobre os problemas atuais do Brasil, sobre as transformações que precisam ser feitas e no início a gente viu um vídeo com depoimentos de pessoas que estão enfrentando uma realidade complicada. O que você pode dizer para elas sobre o que vem pela frente? Olha, eu tenho vontade de falar para a dona Vaceli e para esse pessoal de São Raimundo Nonato que o Brasil tem jeito. A gente já mostrou como é que governa o país. Esses programas todos, eles vão voltar. Porque a eleição está aí, o povo vai dar uma resposta a essa crise, nós vamos acordar desse pesadelo e vamos voltar a sonhar grande, a sonhar com um país generoso, fraterno, um país para todos, como o Lula gostava de dizer. O Brasil é para todos e vai voltar a ser. Haddad, obrigada pela presença. O programa está chegando ao fim. Mas eu queria pedir, por favor, que você deixasse um recado para todo mundo que está assistindo a gente agora. Bom, meu recado vai para você, que está desempregado e que está se vendo sem perspectiva. Nós já governamos o país. Nós sabemos como fazer. Convivo há muito tempo com o Lula e nós compartilhamos um sonho de ver o Brasil crescer. Crescer para todos, se transformar para todos. Não deixar ninguém para trás. E nós mantemos esse compromisso, essa lealdade ao povo brasileiro. Nós sabemos que você está numa situação muitas vezes angustiante, mas nós sabemos fazer. Nós temos a base para transformar o Brasil para melhor. Fica com a gente, vote 13, vamos fazer o Brasil ser feliz de novo. Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Haddad é Lula lá, chama! Queridas companheiras e companheiros, Como vocês sabem, fizeram de tudo para tirar Lula do jogo. ignoraram a ONU e a vontade do povo. Mas Lula pediu e a gente vai seguir lutando pelo Brasil. Por isso, gostaria muito de pedir a sua ajuda. Doe para a nossa campanha. Assim, você ajuda a fazer o Brasil feliz de novo. Não importa o valor, o que importa é o seu apoio.
E se você não puder doar, divulgue a nossa vaquinha nas redes sociais. Fale com os amigos, converse nas ruas. Mande um link nos grupos do WhatsApp. Toda ajuda será muito bem-vinda. Um grande abraço, Vote 13. 13.